Momento Saúde de hoje traz para você o tema agressões psicológicas. E para falar tudo sobre o assunto, nós convidamos o psicólogo Yuri Capelato. Tudo bem, doutor? Tudo bom, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Doutor, para começar, explica pra gente o que é agressão psicológica. Agressão psicológica é quando você agride a parte emocional da pessoa, onde você agride o próprio self dela, a autoestima dela, fazendo com que ela se sinta pior que os outros, fazendo com que ela tenha sensações de mal-estar e faz com que isso possa causar um grande mal-estar no desenvolvimento emocional dessa pessoa. E ela vai começar a trazer várias sequelas. Vai depender do tamanho dessa agressão, de pequena a grandes, a ponto de poder levar a pessoa a desenvolver uma depressão ou se tornar inábil, não querer mais conseguir se relacionar socialmente, por se sentir incapaz de ser amada pelos outros. Então, na verdade, uma agressão psicológica ela pode vir de diversos fatores. A gente tem desde agressões vindas da própria casa, da própria família, de escola, de trabalho, de pessoas do convívio social ou da própria sociedade em si, do jeito que vai tratar essa pessoa. E pode vir de coisas tão sutis como às vezes um pequeno comentário, mas que tem aquela pontinha que faz a pessoa se sentir mal, principalmente se for algo que ela já se cobra, até coisas que vão bem diretamente na pessoa. Então, como a gente fala aqui do racismo, então você exclui a pessoa por causa de uma cor de pele, um preconceito, onde você vai excluir por causa de uma escolha sexual ou por causa de uma escolha religiosa. Então você tem várias situações, você tem um bullying escolar, onde um grupo todo faz com que aquele aluno se sinta a pior pessoa do mundo. Você tem abusos físicos e verbais feitos, muitas vezes dentro da própria família, com uma criança, e que vai trazer sequelas terríveis para o desenvolvimento dessa pessoa. Eu falo que o nosso lado emocional ele é muito sutil. Nós temos as personalidades das pessoas que são diferentes, que reagem diferente a essas situações, mas que algum dano vai causar. Então tem aquelas pessoas que vão conseguir tentar transformar isso em um ganho e tem aquelas que podem se afundar porque vão se sentir a pior pessoa do mundo e por isso que necessitam de um apoio. E aí, doutor, não tem especificamente um gênero? É homem, mulher que sofre, nessa idade? Não tem? Não. Uma agressão psicológica pode ser sentida do nascimento à velhice e à morte. Homens vão sentir agressão sexual, mulheres vão, homossexuais vão, negros, brancos, pardos, chineses, japoneses. Não independe de religião, independe de raça, independe, a agressão psicológica vai ser sentida. Então, se eu posso pegar qualquer pessoa e se eu fizer uma maldade com essa pessoa, ela vai sofrer. Existe um grupo de pessoas que tem uma coisa que a gente chama da resiliência, que sofre uma agressão, mas consegue transformar isso num ganho e se transformam em grandes ícones até para batalhar contra isso. Então, pessoas que sofreram racismo e conseguem criar grupos para ajudar as pessoas que sofreram, pessoas que sofreram abusos e passam a querer batalhar contra isso. Tanto que a gente tem a lei hoje que pune quem causa uma agressão física, né, ou até mesmo para uma mulher dentro de casa, baseado na história de uma mulher que sofreu, então é a Lei Maria da Penha, e que conseguiu batalhar, expôs a sua situação e criou hoje um jeito de poder ajudar tantas pessoas. Então a gente tem essa resiliência. Não significa que a pessoa resiliente não sofreu, mas significa que ela conseguiu transformar. Mas isso é um grupo pequeno de pessoas. Grande parte de nós, os normais, isso pode trazer sequelas terríveis. E a gente vê aí na nossa história, na sociedade, pessoas que trazem dificuldades para conseguir trabalhar, para conseguir se relacionar de tão mal que sentiram com todo o sofrimento que tem. E é onde precisa buscar uma ajuda profissional, ajuda em grupos, ajuda com psicólogos, com terapeutas, para poder ajudar a ela se reorganizar e poder voltar a recuperar essa autoestima, voltar a acreditar em si, conseguindo fugir de toda essa sequela que ela teve. E essa agressão ela pode estar em qualquer lugar. Ela em forma de bullying, em forma de racismo, de uma violência doméstica, de um preconceito, de um abuso sexual, de uma pedofilia, de um preconceito contra uma orientação sexual. E aí você vai encontrar isso em diversos fatores. Por isso que hoje a gente encontra tantas pessoas na sociedade com transtornos. Todo mundo fala assim, poxa, nossa sociedade hoje, por que usa tanto medicamento, tanto transtorno depressivo, tanta ansiedade? Mas na verdade é porque a gente também tem um número muito grande de pessoas que estão sofrendo agressões psicológicas. A gente vive numa sociedade hoje que tem muita dificuldade de aceitar a diferença.
Percebe? Eu posso ter gostos pessoais, uma outra pessoa tem um gosto diferente do meu, não impede isso de a pessoa ser feliz e eu ser feliz. E hoje a gente vive numa sociedade que não aceita a diferença. Desde uma casa onde um pai não aceita a diferença que o filho vai querer brincar e ele vai querer que o filho tome banho. E eu tenho que permitir, tá bom, filho, você vai querer brincar, só que eu cuido de você. Você vai tomar banho, mas você tem direito de ficar triste. Você tem direito de chorar. Vai tomar banho. Quando eu falo com a criança, olha o que você está fazendo, você está se jogando no chão, que coisa feia que você faz. Olha que coisa horrível que a gente fala para as crianças. Olha que coisa feia que você está fazendo. É uma criança que cresce adulto não gostando do próprio corpo. E aí fica tentando mudar o tempo todo, cheio de tatuagens e piercings, e quer alisar cabelo, se é encaracolado, e se é liso, quer encaracolar. E ninguém mais gosta de si. Ninguém gosta da própria cor do cabelo, do próprio tipo de jeito de ser. E se muda constantemente, porque desde pequeno escuta que é feio. Sendo que o comportamento dele pode ser errado. Olha, não pode mexer nisso. Nunca é feio. O contrário de feio é bonito, a criança começa a achar que ela é feia. E essa agressão vai começando a aparecer na escola, onde começa, ai, você é besta porque torce um time diferente, eu tenho tal canetinha, você não tem. Então começa com pequenos detalhezinhos. E que quando chega na vida adulta, já viram as agressões maiores. Tipo, ah, você é homossexual, você é louco, você deve ser doente. Você percebe? Eu não consigo aceitar que alguém pode ser feliz com uma escolha diferente. Eu não consigo aceitar que a pessoa não precisa ter a mesma cor de pele para ser feliz. Porque eu não consigo aceitar que alguém pode ser diferente. Quem tem preconceito ou tem racismo? É a pessoa que está tão frágil em si que eu não consigo aceitar que o outro possa ser feliz sendo diferente de mim. Porque isso me desconstrói, então eu preciso agredir. Então são pessoas que agridem o outro por se sentirem fragilizadas. E tem um perfil, essas pessoas elas são consideradas também doentes por não aceitar a diferença e ela tem algum perfil? Na verdade são muitos perfis. A gente tem perfis de pessoas que foram educadas desde muito pequenas a não aceitar a diferença. Então houve comentários em casa, a própria postura dos pais de não saber tratar todos com respeito. Então uma criança que vê os pais que trata qualquer um com respeito vai aprender a tratar com respeito. Uma criança que vê os pais que negam, que tratam errado, vai começar a ser igual. Existe um perfil do narcísico, que se acha o bom, então qualquer um diferente, aí ele vai ter todos os preconceitos possíveis, porque tipo, só ele é o bom, e qualquer um diferente ele vai precisar atacar, porque o narcísico precisa atacar. Tem um psicopata que faz isso porque ele gosta de ver o outro sofrer. Então o psicopata é aquele que não tem uma empatia pelo outro, e ele sente prazer em ver as pessoas sofrer. Então é aquele que agride a esposa, agride alguém diferente, porque ele vê o outro entrar em sofrimento e isso alimenta ele. É o máximo de uma doença que a gente tem. Então eu dei alguns exemplos de muitos perfis. Doutor, antes de a gente encerrar esse bloco, quero saber quais são os sinais que a pessoa dá quando ela sofre agressão psicológica. Olha, o sinal básico, isso eu acho que é de conhecimento popular, é baixa autoestima. Geralmente a pessoa começa a ela mesma a ser autocrítica. Muitas vezes ela pode desenvolver uma depressão, e isso é o cuidado que a gente tem que ter, porque a depressão, ela já começa a não ter mais prazer nenhum. Ela pode começar a desenvolver, em alguns casos, logo no início, alguns tiques, algumas manias, ansiedade. Ela começa, dependendo do tipo de agressão psicológica, quando ela vai viver aquela situação que ela sentiu, ela começa a ficar ansiosa. Então, uma criança que sofreu uma agressão na escola, de ir para a escola, ela começa a passar mal, começa a entrar em desespero. Uma mulher que foi agredida, ela começa a chegar perto de uma figura masculina parecida, ou perto do marido que agrediu, ela começa a entrar em pavor, começa a entrar em pânico. Então a gente percebe pela reação que a pessoa tem frente à situação. Com crianças, a gente percebe nos desenhos, criança que foi abusada, você vê no desenho, pessoas que sofreram racismo, você percebe porque ela mesma já chega na situação já imaginando que o outro vai de novo repetir a situação. Por quê? Porque repetiu tantas vezes que chega uma hora que ela perde a crença de que algum dia alguém vai aceitá-la. Muitas vezes eles já reagem até, já estão tipo assim, eu sei que você não gostar, por quê? Porque eu não consigo mais vivenciar, eu nunca vivenciei a situação de ser aceito. Então chega uma hora que às vezes até eles podem atacar, não por maldade, mas assim, uma cobra, ela te pica porque ela precisa se defender. A pessoa também, quando ela foi atacada muitas vezes, chega uma hora que ela fala, ó, nem vem, nem vem. Tipo, nossa, o que eu fiz pra você? Tipo, não foi você, mas todo mundo me ataca, então eu já não sei quem mais vai me atacar. Eu preciso começar a me defender, senão eu morro. Então, a gente tem que entender que quando a pessoa começa a agir nesse sentido, já é uma sequela emocional. Ela já não consegue perceber mais, tipo, se eu vou poder ser capaz de ser aceita, de ser amada, porque todo mundo só me ataca. Então ela já fica em modo defesa, porque se ela baixar essa defesa, ela deprime, e é onde a gente precisa ajudar. Então a gente começa a ver
o modo que ela age com os outros. Como que ela está agindo, como que ela age com si mesma. Ela ainda mantém os altos cuidados ou chega uma hora que vai falar, nem vou me cuidar, não vou me pentear, porque tipo, não vale a pena. Ou eu não mereço. Quando a pessoa começa a falar, eu não mereço, é porque a autoestima está no chão. E no próximo bloco, o doutor continua com a gente e a gente traz mais um convidado. Estamos de volta com o Momento Saúde e o nosso tema é agressão psicológica. Nesse bloco, nós estamos aqui com a Ridália e ela vai dividir um pouco o que aconteceu com ela. Tudo bem, Ridália? Tudo. Ridália, conta pra gente, você sofreu racismo. Como é que foi? Sofre, né? Como é que foi? Como que é essa história? Bom, na escola, como eu nasci em Minas, né, um lugar bem pobre, aí ia pra escola, e naquela época era tudo junto, e os professores colocavam a gente em cima dos carocinhos de milho, sabe? Mas, tipo, e tinha aquela preferência, porque tinha os filhos do fazendeiro. E como vocês bem sabem, os negros não tinham acesso às mesmas escolas dos brancos, como sempre. Então, por isso, os nossos professores eram brancos e nisso eles não aceitavam e acabavam nos maltratando. E aí... Mas eram coisas verbais? Verbais. Agressões físicas? Física não, verbais. Verbais. Que tipo de coisa? Tipo, falava que a gente não ia aprender nada, porque a gente nasceu e não ia aprender, porque era do nosso tipo. Esses 1001 comentários que a gente escuta sempre. Na escola? Na escola. Depois isso passou, transcendeu, ultrapassou da escola? Sim. Depois veio a questão da família, né? A tia falar, no caso eu, que eu era raça maldita, né? Que não servia. E aí a gente vai crescendo. E aí quando chegou mais ou menos a adolescência, aí estourou. E o que estourou? Estourou porque assim, meus irmãos entraram no caminho errado e acabou também que eu tinha um irmão branco e esse irmão branco não aceitava, né, por não ser de cor. E aí começou, ele espancava, né? E aí era violência física mesmo, ao ponto de uma vez tentar até tirar minha própria vida. Mas assim, como era irmão, aí a gente libera. E aí quando vai para a escola, que aí venho de Minas para São Paulo, aí fica pior. Porque em São Paulo, realmente, por mais que os professores tinham que tratar todo mundo iguais, não é iguais. Então, se o cabelo é assim, o cabelo da gente é twin. E isso quando a gente chama a gente de macaco, fala que a gente não sabe nada, que a gente nasceu para ser pobre. Então, você vai guardando isso, chega uma hora que... Teve algum momento que você não aguentou mais? Sim. É uma somatória de situações e de coisas acontecendo. Mas teve algum momento que você achou que tipo não ia aguentar, que pra você foi a gota d'água? Sim, quando eu comecei a dar crise, fui tomar calmante, fui pro médico, a minha mãe foi levar. Porque tipo, começou desde cedo, mais ou menos desde os 7. Então, não é fácil você ouvir sua própria tia dizer que você é uma raça maldita. Você entendeu? Não é fácil você ouvir o professor que está lá para te ensinar dizer que não vou aprender nada. Então, chega uma hora que não dá. E com mais ou menos uns 15, aí foi pro calmante. Doutora, e usar calmante, chegar nesse ponto, é um ponto que... Como que a gente trabalha isso? Provavelmente, eu acho que o que passaram para ela foi um antidepressivo. E quando a gente vê com uma pessoa que ela foi judiada há muito tempo, o sofrimento chega a um ponto muito grande, que terapias psicológicas, ou qualquer tipo de terapia, o resultado vai vir muito de médio a longo prazo. E a pessoa já está num sofrimento tão grande que muitas vezes ela nem adere a um tratamento. E por isso que entra com medicação, porque a medicação vai conseguir, a curto prazo, pelo menos diminuir essa sensação ruim, porque senão chega uma hora que a pessoa pode achar a vida num ponto insuportável. Quando ela recebe agressões de todos os lados, chega uma hora que ela fala, bom, para que eu quero continuar aqui? Você percebe que você mina a perspectiva de vida. O que faz a gente se manter bem? É eu poder sentir pequenos prazeres na vida, me ensinando a suportar os prazeres e ter um desejo futuro. Então a esperança faz com que a gente queira batalhar, crescer mais. Quando você mina todas as esperanças de uma pessoa, ela não sente mais o desejo de por que querer continuar na vida. E aí, se não você não entra com remédio a curto prazo, até alguma outra ajuda a fazer um efeito, demora muito. E ela recebeu
toda a crítica das pessoas que deveriam dar mais apoio. Você percebe? Em vez de, foi alguém na rua, foi uma situação específica, pô, isso me chateia, mas eu tenho uma família, eu tenho amigos, eu tenho uma sociedade que me dá apoio, isso faz a pessoa crescer e ficar bem, porque foi uma situação específica, mas que ela recebeu um apoio total. O duro é quando a gente tem uma situação global. E ela, além de não receber apoio de ninguém, ela ainda recebe a crítica de quem deveria estar ao lado. E quando é de dentro de casa, é pior ainda, agrava mais? Sim, porque você tem uma agressão das pessoas que, teoricamente, deveriam ser as pessoas que mais deveriam te amar. Imagine isso em infância, a gente está falando infância e adolescência. O pensamento que vem por trás é, bom, se nem eles são capazes de gostar de mim, quem no mundo será? Você percebe? Esse é o máximo esfrião de uma autoestima. E a recuperação que ela vai fazer agora, ela poder perceber que essas pessoas que fizeram isso são pessoas que também estavam doentes, pessoas que também estavam em sofrimentos. E aí ela vai ter que resgatar a autoestima por ela e perceber que ela não vai poder agir pela percepção do outro, mas sim pela percepção de si. O duro é que quando vem isso desde muito pequeno, há um tempo muito grande para você voltar a acreditar que eu posso pensar de mim o que eu quero e não seguir mais essa opinião dos outros. E eu poder diferenciar o que é uma opinião do outro, o que é uma doença do outro que me atinge. Percebe? E eu poder colocar isso pro outro. Não, falar isso de mim não é de mim, é dele. Ele falou disso por causa de uma doença dele. Tem uma frase que o Freud falava que eu acho muito legal, que ele fala assim: quando A fala de B, eu aprendo mais sobre A do que B. Quando uma pessoa fala do outro, eu aprendo mais dessa pessoa que está falando do que o outro. Eu passo a conhecer mais dela. Você percebe? E isso que a gente vai ter que trabalhar. Quando eu tenho uma tia, tem alguém da família que faz a crítica, isso me fala mais sobre a tia dela do que dela. Percebe? Mostra o que a tia está de problema, não dela. E isso que elas vão ter que aprender agora. Que quando ela recebe essas agressões na rua, das pessoas, do cabelo, eu estou falando da pessoa, não dela. O duro é que isso chega como agressão. E se vem desde pequena é muito pior. Então o trabalho constante que a gente faz com as pessoas é ela poder recuperar essa autoestima. Então a gente vai colocando em grupos momentos e ela vai perceber, tipo, puxa, eu tenho muito a oferecer para o mundo. Você percebe? Eu não sou capaz de aprender. Não, isso é a doença do professor, não é minha. Não é ele que vai falar que eu sou capaz de aprender. Só que quando a gente é criança, o professor é a figura máxima. Tipo, ele falou, tá falado. Ou se ele fala que eu sou ruim, por que eu vou me esforçar? Esse é o problema dessa agressão psicológica que a gente falou no primeiro bloco. Percebe? É onde a pessoa recebe das pessoas que mais deveriam dar apoio. Quando a gente fala de uma criança que recebe crítica de um outro, então o molequinho que vai lá, você é burro, você não sei o quê. Ele vai ficar triste, mas se ele chega em casa, tem um apoio dos pais, tem um apoio do professor, a escola se une para ajudar, ele vai superar essa dor e ficar bem. Ô, doutor, isso está relacionado a alguma coisa com questão de inveja ou não tem? Alguns casos sim, alguns casos é inveja, outros é a não aceitação da diferença mesmo. Se eu coloco na minha cabeça que um cabelo X tem que ser o belo, eu não posso aceitar que na verdade o belo é tudo, porque gostos são diferentes. Você percebe? Eu posso gostar de uma cor e outro gostar de outra. E isso torna o mundo belo. Porque se todo mundo gostasse da mesma cor, o mundo ia ser a coisa mais chata do mundo. É essa variedade que faz o mundo crescer. E a pessoa, quando não aceita isso, é porque ela está doente. E porque ela não percebeu isso. Falar que é um cabelo... Como que é o termo? Twin. Nessa verdade foi a primeira vez que eu vi esse termo. Eu nunca tinha ouvido esse. Tipo assim, é exatamente o máximo de não perceber essa possibilidade da diferença. O ser humano ele tem a necessidade de estabelecer um padrão e tentar se encaixar naquele padrão, ou a dificuldade maior é em trabalhar essa diferença? Infelizmente existe a coisa das pessoas tentarem buscar padrões. O duro é quando a pessoa busca um padrão, não para ela se sentir bem. É como se ela acha que se eu me sentir bem nesse padrão, agora todo mundo tem que se sentir bem naquele mesmo padrão, e não perceber que cada um se sente bem em padrões diferentes. Entendeu? Precisam existir diversos padrões. Por que uma pessoa precisa se encaixar no padrão? Porque ela mesma está com baixa autoestima. Você percebe? Eu preciso me encaixar para falar, puxa, agora eu estou assim, então eu estou bem. Porque a pessoa não consegue ela se encaixar no próprio padrão dela. Ela pode perceber vários padrões e falar, puxa, nisso eu sou mais parecido com esse, nisso, naquele, nisso, naquele, e aí eu formo o meu eu. Quem sou eu? Eu sou eu que tenho um gosto parecido com o seu numa coisa, parecido com o dele de outro, parecido com o dele de outro, e assim eu consigo formar a minha personalidade. Poxa, eu concordo com ele em relação a time de futebol, concordo com ele em relação à música, concordo... Percebe? Eu não preciso ter um padrão único.
E além do medicamento que você toma, Ridália, você desenvolveu outra doença. Fibromialgia. E conta um pouco pra gente de como que você descobriu que você tinha isso, quais os sintomas. Quando eu descobri, eu comecei a sentir dores o corpo todo. Aí me internaram, queria até abrir pensando que era apendicite, porque doía tudo. Porque na verdade a fibromialgia, os pontos são aqui no quadril e nas pernas. Então, tipo, eu travava, já tivesse nem andava. Aí vamos pro médico. Chega lá, os médicos também não tem muito conhecimento. E aí vamos abrir, porque tá doendo aqui a apendicite. Aí, tipo, no terceiro dia eu já fugi do hospital. Falei, eu tô bem, pode deixar eu ir embora, porque... Mas aí depois fui passar com o dermatologista, depois passei com o ortopedista, e eu pensei, deve ser algum problema. Ele falou que era coluna, mas não era coluna. Aí eu fui falar para ele que a dor estava andando. Eu falei, doutor, esse negócio tá estranho, porque eu tô fazendo fisioterapia, parece que a dor tá andando pelo corpo. Aí ele falou que poderia ser fibromialgia. Aí fui atrás pelo SUS, e aí o médico falou. E como você conseguiu relacionar A fibromialgia com questão emocional. isso? Então, é que na verdade, assim, quando o médico disse o que era, que eu também não sabia, eu fui pesquisar. Então, assim, quando eu comecei a pesquisar, eu fui vendo. E é aquela coisa, parece uma TV, vai passando na sua frente. Porque você está vendo que tudo que está dizendo de trauma é o que, no caso, eu já tinha passado. Então, assim, eu só fui para o médico, quando a médica realmente disse que era fibromialgia, eu já estava chorando, né? Porque eu queria ouvir não. Porque realmente não tem cura. Então, você imagina, você vê o resto da vida sentindo dor. Isso é insuportável. E além da dor, dá problema de esquecimento. Eu não durmo. Entendeu? E quando durmo, se eu estiver em crise, eu durmo. No outro dia eu acordo cansada. Então, você imagina, você não dormir bem. E quando dorme, você está cansada. Você não consegue... Eu estou no segundo ano da faculdade. E, tipo assim, o ano passado chegou a época de eu não aguentar. Porque o que eu estudo, depois eu não vou lembrar para fazer a prova. Porque a prova é pressão, né? Você fica naquela. Então, é muito difícil. Nem minha família sabia o que era quando eu fui falar de fibromialgia. E aí eu fui pesquisar, porque realmente eu pensei que era uma doença ruim. Falei, vou morrer. Mas eu descobri que tinha a ver com trauma. Além disso que ela falou pra gente, outras doenças podem aparecer? Sim, sim. Vamos lembrar que o nosso cérebro é o controle do nosso corpo todo. Quando você começa a ter problemas psicológicos, você está tendo alterações no cérebro, você está liberando neurotransmissores, liberando hormônios diferentes. E aí isso começa a gerar problemas de ansiedade, começa a gerar, você pode baixar a sua imunidade, então você fica mais suscetível de desenvolver várias doenças. Quem tem chance de ter, por exemplo, um lúpus, quando você está mal emocionalmente, aumenta muito mais. Então, todas as nossas doenças, quando a gente abaixa a nossa imunidade, pioram muito. E, queira ou não, o nosso lado emocional altera muito a nossa imunidade. E aí, o que acontece? Ela já com ansiedade, com alguém que passou por muito sofrimento, ela vai na parte de estudo, ela ficou ouvindo a vida toda que ela não era capaz, que ela não ia estudar. Então, vai ter mais esquecimentos. Com a fibromialgia, piora muito mais. Porque a ansiedade que ela passa à frente de uma aprendizagem, ela libera muito cortisol. O cortisol em excesso, quando a gente tem traumas, a gente libera tanto cortisol que ele bloqueia uma área do nosso cérebro que chama hipocampo, que faz a gente gravar e recordar memórias. Por isso que as pessoas têm os brancos na hora da prova. Chega na prova, ai meu Deus, eu não posso... Eu vou ficando tão estressado que eu tenho tanto cortisol que eu bloqueio. Por isso que pessoas que passam por traumas intensos, depois ela tem lembranças em flashbacks, mas tudo picados. Ela não consegue ter a lembrança total. Por quê? Porque aquilo foi tão estressante que eu tive tanto cortisol que eu não consigo gravar minha memória total e nem recordar. Então ela vai ter problemas de memória pela fibromialgia e ainda muito mais pelos traumas que ela passou. E com o emocional ruim, as dores dela se intensificam. Então qual que é o tratamento que a gente indica para casos assim? É o médico junto com o tratamento psicológico, porque senão ela realmente vai sofrer muito. Tanto para a parte escolar de memória como para a parte das dores. Toda vez que ela estiver passando por um estresse muito grande ou passar por um momento emocional difícil, o quadro piora. Nós vamos dar uma pausa e no próximo bloco nós vamos falar sobre tratamento. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa. Estamos falando aqui sobre agressões psicológicas. E nesse último bloco, ao meu lado eu tenho a Juliana, que é terapeuta ocupacional, e ela vai falar um pouquinho pra gente sobre o tratamento. Tudo bem, Juliana? Tudo bem, obrigada pelo convite. Eu sou Juliana, terapeuta ocupacional de formação e especialista em reabilitação e habilitação de atividades pessoais e sociais. Juliana, aí eu te pergunto, como é que a gente faz para tratar
uma agressão psicológica? Então, a agressão psicológica, ela vai causar alguns danos que elas podem ser doenças físicas ou psíquicas. Então, para a terapia ocupacional, o que a terapia ocupacional faz? Ela trabalha com as atividades de vida diária das pessoas, das atividades do cotidiano. Então, o que ocorre dentro de uma agressão psicológica? A pessoa se desorganiza em sua rotina. Ou seja, por conta da agressão sofrida ou por conta das doenças que ela vai adquirir por essa situação que ela sofreu. No caso do racismo, a pessoa pode ter uma perda de identidade, né? A baixa autoestima e a perca da valorização pessoal mesmo, de se reconhecer no mundo enquanto pessoa. Então, o que a terapia ocupacional faz para essa pessoa? Qual que é a atividade da terapia ocupacional? É empoderar essa pessoa para a valorização da identidade dela enquanto ser humano e trabalhar com ela para a elevação dessa autoestima. Então, empoderar essa pessoa também para dar respostas ao preconceito racial, ao racismo e à discriminação. Então, empodera e valoriza a pessoa do jeito que ela é, ressignificando os contextos de discriminação que ela sofreu na vida. É um trabalho de aceitação própria? Sim, a gente vai trabalhar para a elevação dessa autoestima. Então, quando você tem uma discriminação racial, que a discriminação racial, ela é o resultado do racismo. Então, o que acontece? Quando a gente fala assim, aconteceu o racismo, por quê? Gerou-se um ato, que é a discriminação racial. Então, eu ofendi alguém, chamei de macaco, chamei de preto, sujo, safado. Então, eu utilizei desses argumentos para desconstruir uma pessoa. Então, o racismo, além dele ferir, ele desumaniza a pessoa. Então, eu preciso fazer o que com essa pessoa? Entender aonde foi que feriu esse racismo. E aí, trabalhar isso. Então, o que eu vou trabalhar? O empoderamento dessa pessoa. Então, o quanto essa pessoa, ela é diferente, mas ela também é bela, ela também tem suas referências na sociedade, ela também tem uma história, ela tem uma família. Então, eu vou trazer tudo para ela e ressignificar isso. Como ela vê essa ressignificação. Então, ela precisa se abrir, ela precisa se ver. Porque ela ficou com aquilo de alguém que estava de fora e que julgou ela pela aparência. Então, ela precisa se ver. Então, o tratamento vai muito no sentido de ressignificar a situação que foi acontecida. E tem necessidade de medicamento? O que acontece hoje? O que a gente tem, né? Hoje, as pessoas, elas medicalizam por quê? Porque, na verdade, ainda não se tem definido que o bullying, o racismo e outros mecanismos, né, de infringir o outro, né, de intimidar, de manipular, de xingar, de ofender, as pessoas ainda não perceberam o quanto isso traz doença. Então as pessoas acham que é normal, por exemplo, porque o racismo, uma das coisas, ele é culturalmente construído. Então as pessoas acreditam ser normal. Então, eu xingar o outro de macaco é normal. E não é normal. Por quê? Porque isso causa doenças. E as doenças, elas são tratadas. No Brasil, a gente ainda não tem um mecanismo de prevenção. Então, a gente trabalha ainda muito com a medicalização. E aí, como a gente previne essas questões, o racismo, o bullying e outras violências? Prevenindo. Aí eu te faço uma pergunta. A gente tem que, o doutor também pode responder, a gente tem que tratar, faz a prevenção para que não aconteça, a gente trata as pessoas que já foram vítimas, que sofreram essa agressão, e o tratamento da pessoa que agride é a prevenção ou existe outro tratamento? O Dr. Yuri, ele falou uma coisa que faz sentido no primeiro bloco, que você começa na infância. Então, se eu não começar na escola, que é o primeiro lugar onde vão surgir essas questões, quando a pessoa tiver com 20 anos, ela vai intensificar essa agressão psicológica e aí ela passa dos limites, porque daí é agressão, além da psicológica, vem com agressão física e outros tipos de agressões. Então, ela intensifica. Então, você começa prevenindo. Então, por quê? Depois de 20 anos, eu falar para uma pessoa, você tem que mudar, não que ela não mude, mas o trabalho, ele é mais árduo. Eu acho que essa questão, a prevenção é na infância,
Tratamento, eu acho que tem que ser para os dois. A pessoa que sofreu vai ser tratada pelas sequelas que ela vai passar, para ela poder se reorganizar e ficar bem. Então, quando a gente fala de medicamento, não se medica racismo, se medica os problemas psiquiátricos, psicológicos, sintomas emocionais que a pessoa desenvolve por causa disso. Então, a pessoa está com um transtorno de ansiedade, a gente vai medicar para ansiedade, está com um transtorno depressivo, vai medicar para depressão, então o psiquiatra vai fazer essa análise para ela ter uma melhora a curto prazo, para a terapia poder ajudar em médio e longo prazo, para a terapia ocupacional fazer a pessoa poder se sentir ainda capaz de si, voltar a perceber tudo que ela é capaz, ela agindo melhora, libera endorfinas, faz ela se sentir bem e ela percebe que ela ainda é uma pessoa íntegra, quer dizer, ela sempre foi, né, que as pessoas não podem desconstruir. Mas você trouxe um ponto importante, quando ela fala da escola e alguém sofre racismo, vai, coitada da criança, não fica assim, mas o que causou o racismo? Qual é o tratamento que ele recebe? Então, sim, ele leva para um psicólogo, para tratar ele e a família, poder falar, olha, por que será que ele está tendo essa necessidade de agredir o outro? É porque ele tem sofrimento? Ou ele já está dando sinais de psicopatia de sentir prazer em agredir o outro? Percebe? Porque daí é isso que a psicologia vai poder diferenciar. É uma pessoa que sente prazer em ver o outro mal, ou está em sofrimento tão grande que está querendo fazer o outro sofrer para poder se juntar a ele e ficar mal também, tipo, tá vendo, os outros também ficam mal, então eu também sou. O adulto que fez um racismo, ele tem que ser punido, mas não adianta só punir e prender se a gente não descobrir qual que é a raiz dessa questão dele. Se for uma psicopatia, é alguém que adora fazer situações por a maldade, ou seja, é a pessoa que tem prazer na maldade. Então é uma pessoa que já perdeu toda a total capacidade de empatia. Uma pessoa que não consegue se colocar no lugar do outro. Empatia é se colocar no lugar do outro e eu perceber, poxa, quando eu faço isso com alguém, ela sofre, poxa, eu entendo o sofrimento dela, eu sei que dor, então eu não quero causar dor. O psicopata, ao contrário, ele sabe que causa dor e ele deseja isso. Então, se é uma psicopatia, difícil os tratamentos vão cuidar, a gente tem que repensar aí. Se for outras situações, umas pessoas que cresceram com isso, vão precisar ser tratadas. Ela falou muito bem, demora muito para ter um efeito. Se pegar quando criança é muito melhor. Mas se a gente continuar tratando racismo e preconceitos só como que sofre e não olhar o agressor, esse agressor vai continuar existindo, vai ter outro, vai criar um filho agressor e aí a sociedade muda. Então a gente tem que olhar para os dois polos, percebe? A gente tem que olhar para o polo do que sofre e do polo agressor. E um terceiro polo, que é o pessoal que consente, percebe? É a mãe que vê a tia agredir o filho e consente. Qual a doença dessa mãe? É a escola, como diretora, como coordenadora, como professora, que vê um racismo e consente. É a sociedade, é um juiz. Então a gente tem que ver com o pessoal que consente também. Qual é o tratamento para essas pessoas que consentem? Como que eu posso ver uma agressão e, não, tudo bem, é da família, ou então não faz conta que não deu nada. Isso também é uma doença. E o consentimento é outra coisa que causa uma agressão psicológica muito grande na pessoa que sofreu a agressão. É ver que o resto não se incomodou, não quer fazer nada para mudar. Então são 3 vias que a gente tem que trabalhar. É com o que sofre, com o que agride e com o que vê e consente. Se a gente não tratar os 3, o mundo não muda. Ridália, você que está em tratamento, você já está sentindo uma melhora? O que você está sentindo? Já sente melhora. Como eu disse, o remédio vai ajudando. Por exemplo, eu comecei tomando uma dose. Agora eu estou na segunda. Porque só que assim, vai aumentando a medicação. Vai chegar uma hora que eu estou tomando 5 doses para poder aliviar, porque as dores são insuportáveis. Então você fica, não sei se é insuportável a dor, ou se é insuportável saber que não tem cura, né? Você vai conviver com isso. Isso é muito desagradável. E o problema da nossa sociedade é isso. Ela consegue, pelo SUS, o tratamento medicamentoso e o tratamento psicológico. E o tratamento, ela ainda conseguiu encontrar um grupo que oferece uma terapia ocupacional que ajuda. Mas e a rede toda? E assistente social junto com o psicólogo? Toda a rede que ela precisa para ter apoio. Será que a nossa sociedade oferece? A coisa mais difícil que eu tenho é conseguir encaminhar pacientes. Eu trabalhei muito tempo na HC da Unicamp, a gente vai atender crianças e adolescentes, e a gente fazia avaliação, tudo precisa de tratamento em outras cidades, e as mães falam, mas não tem psicólogo. E aí eu também acho que tem uma coisa importante nisso, não é nem um encaminhamento, mas é como essa pessoa vai ser vista nos serviços. Porque o que acontece? Quando eu chego lá, a pessoa faz um recorte de mim. Eu tenho fibromialgia, vim tratar a fibromialgia. E a pessoa começa a tratar, o profissional vai tratar a doença.
Mas, na verdade, eu preciso saber o histórico dessa pessoa, o que levou essa pessoa a adquirir essa doença, para conseguir tratar, identificar que o que ela precisa não é só o tratamento medicamentoso, não é só a fisioterapia, mas que ela precisa do tratamento psicológico, que ela precisa do tratamento com terapeuta ocupacional, que ela precisa de outros apoios para que ela valorize a sua história, para que ela consiga superar aquilo que aconteceu e ressignifique de fato. Então, quando eu chego num serviço, se eu consigo encaminhar, eu até encaminho. Só que quando eu chego, o que o profissional vai fazer? Ele vai tratar a doença. E aí, quando a gente trata a doença, a gente exclui a pessoa. E aí, o que gerou a doença? Né? Foi um fator desencadeante. Ela continua gerando. Ela continua gerando. E eu não trato isso. Então, assim, eu fazer uma fisioterapia uma semana, vou amenizar a dor? Vai. Mas essas dores vão voltar mais intensamente, por quê? Porque o que gerou, eu não estou tratando. E por isso que é o problema, é a falta do psicólogo, que é o profissional que vai ver como pessoa. Porque o fisioterapeuta ele vai poder ver o músculo, a dor, o médico vai poder ver aquela situação. Quem vai poder tratar isso é o profissional que hoje a gente sente falta em todos os serviços públicos de saúde. É o que mais tem raro. Você pode ver, você vai ver médicos, às vezes, que já são raros, busca psicólogos em serviços públicos, a gente não encontra. E a gente precisa encontrar os psicólogos que façam esses recortes também. Porque não adianta a gente falar, olha, o psicólogo ele vai tratar essa pessoa do ponto de vista do pensamento, como ela pensa, como ela age, a partir daquilo que ela adquiriu. Mas se ele não fizer o recorte, olha, foi por conta isso foi gerado por conta do acontecimento que ela teve na primeira infância, que foi o racismo que veio acompanhando, e que isso foi potencializando, gerando mais e mais sofrimento. Aí também a gente não consegue tratar a pessoa de fato com dignidade que ela merece e precisa para sair desse ciclo, porque é um ciclo. Quanto mais você sofreu na primeira infância, você sofre na adolescência, chega na vida adulta e você vai arrastar isso até para a terceira idade. E aí lá na terceira idade, o idoso ele vai adoecer mais e ele vai trazer mais essas questões. E aí a gente tem hoje, né, um grande número de idosos, e que se você for levantar o conjunto das histórias, você vai ver que o adoecimento foi muito mais por fatores causados pelas agressões psicológicas do que propriamente das doenças que eles carregam hoje por conta da idade. Doutor, quais as orientações então para um pai, uma mãe, ou até mesmo a pessoa que está sentindo alguma coisa, identificar e falar, preciso buscar ajuda? Pais, fiquem de olho nos seus filhos e vejam se eles estão dando sinais de agressividade, se irritabilidade, porque a criança que sofre ela fica irritada, fica agressiva, além do que é uma criança normal, ou extremamente depressiva, ela já não tem nada, chorosa demais, não quer mais ir para a escola, já são sinais de que ela está em sofrimento. E as pessoas em si, quando ela começa a já ter pensamento de descrença em si, quando ela percebe que ela já não acredita que ela tem potencial de ir mais, quando ela vê que ela está sofrendo uma agressão, já busca ajuda logo de cara, não espere a depressão se instalar inteira. Então eu percebo assim, eu sofri uma agressão, eu tenho direito de buscar minha ajuda. Eu acho que esse é o primeiro sinal. Não se obrigue a ter que encarar isso sozinho. Ninguém precisa estar sozinho. Se eu não tenho o apoio de quem está perto, eu corro atrás de onde eu posso ter apoio para eu me fortalecer e depois até poder dar apoio para os outros. Mas a gente não é obrigado a estar sozinho quando eu estou com dor. Se eu não consigo apoio perto, eu busco. Esse é um dos principais sinais. Veja como se sente, se eu estou perdendo o prazer pela vida, se eu não consigo mais pensar em futuro, se eu não consigo mais pensar no que eu gosto e querer buscar isso, eu já estou com sinais de depressão. Se eu comecei a desenvolver tiques, pânico de querer ir em lugares com pessoas, então é hora, já passou, aliás, da hora de buscar uma ajuda. Eu acho que esse é o primeiro sinal. E pais, por favor, ensinem seus filhos desde pequeno com a própria ação a respeito aos outros. Juliana, você que trabalha com a diferença, qual recomendação, orientação que você daria, né, para as pessoas respeitarem as diferenças religiosas, de cor, raça, sexo? Eu acho que primeiro é o conhecimento. Quando a gente tem o conhecimento das coisas, a gente desmistifica um pouco. Então aquilo que eu não conheço, eu acredito não ser o adequado. Então eu tenho uma criação, eu tenho um valor que é passado, né, pela minha família, e eu não estou aberto a conhecer o diferente. Então, primeiro, eu preciso pisar no espaço diferente, conhecer esse espaço. Preciso respeitar, porque você não precisa não gostar do outro
por conta da cor da pele, por conta de opção sexual. Não, aqui nós não estamos falando disso, mas você precisa respeitar, porque a partir do momento que você invade o espaço do outro, desrespeita, você causa um mal maior. Ridália, queria que você desse um recado para essas pessoas que não conseguem enxergar que existem pessoas diferentes, né? E como? Assim, eu acho que no caso, para explicar, como o doutor falou, né, que a gente vai achar alguém para nos apoiar. Eu achei o grupo do povo, né, pelo menos lá, que ela falou, eu me encontrei. Então, tipo, agora eu gosto do cabelo, tá? Eu gosto da cor, porque realmente onde eu vou, estou procurando nos lugares que realmente são todo mundo parecido comigo. Claro, infelizmente, como a sociedade continua do mesmo, né, julgando, mas aí quando você acha um espaço, e assim, e as pessoas começam a sentir dor, que realmente é insuportável. Às vezes vai no médico, se o médico fala assim, não sabe o que é. E tem quantos brasileiros estão nessa situação? Que está sentindo dor, está lá com depressão e nem sabe o que é, porque quando chega no médico, tem médico que nem olha pra gente, justamente ainda mais quando se trata da pessoa negra. Ele não olha. Infelizmente, que nem falou do bullying e do racismo, o bullying depende da situação, você consegue, o aluno sofreu problema na escola, você muda. Mas no caso, eu sofri racismo na escola, eu mudar de escola, eu vou continuar sofrendo racismo. Porque a sociedade não sabe lidar com o diferente, então... Mas assim, que as pessoas procurem ajuda. Por mais que o meu chegou tarde, mas eu consegui um tratamento, em vista do que eu estava sofrendo, estou melhor, e é assim. Assim, o recado também que eu dou para os profissionais da área de saúde ou da área social, que a gente precisa fazer os recortes. Então, quando a pessoa me chega, eu preciso olhar a história daquela pessoa. Não dá para eu tratar só o que levou aquela pessoa ali, mas eu preciso olhar aquela pessoa. Eu preciso primeiro, que é isso que a Ridália fala, eu preciso olhar nos olhos daquela pessoa, eu preciso me fazer presente e dizer, eu tô aqui, eu quero te ouvir. E aí essa pessoa me dizer qual que é o sofrimento dela. Não adianta eu medicar. Isso que eu falo que é importante, porque só você medicar e você não entender o processo que levou aquela pessoa àquilo, ou você encaminhar para as terapias, e aí o profissional, o médico não entendeu qual que foi o processo da Ridália, o terapeuta não entendeu qual que foi o processo da Ridália. Vai resolver alguma coisa na vida da Ridália? Vai ressignificar alguma coisa? Não. A partir do momento que os profissionais começam a perceber o outro, a terapia começa a fazer sentido na vida do outro, as pessoas começam a ressignificar e há de fato uma mudança. Infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Eu quero agradecer a presença do doutor, da Ridália, que compartilhou a história dela com a gente. E de você, Juliana, muito obrigado. Obrigada pelo convite, eu agradeço também. O Momento Saúde fica por aqui. Até a próxima.